Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros já se dirigem aos respectivos lugares. A sessão plenária da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Vamos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 21 de junho de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de um agravo regimental e uma questão de ordem em petição. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informam a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Unifeb, de Barreto, São Paulo, Universidade Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, também São Paulo, e a Faculdade Projeção, de Brasília. Sintam-se todos bem-vindos neste tribunal, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos, esperamos que seja proveitosa esta presença. Senhores ministros, apregou para continuidade de julgamento a questão de ordem petição 7074, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Edson Fachin, sendo requerente Reinaldo Azambuja Silva e requerido o Ministério Público Federal. E também a petição 7074, de igual procedência, relatada pelo ministro Fachin, igual requerente, igual requerido, e, após o voto do ministro, relator na questão de ordem, que a resolvia, tal como anunciado ontem, no sentido de reafirmar nos limites dos parágrafos 7º e 11 do artigo 4º da Lei 2.850, incisos 1 e 2 do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo, atribuição do relator para monocraticamente homologar acordos de colaboração premiada e ainda no sentido de avaliar o cumprimento dos termos da decisão ao final, na decisão de mérito, e a competência colegiada do Supremo em decisão final para a eficácia do acordo, e após o seu voto na petição 7074, negando provimento ao agravo regimental ali interposto, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendemos o julgamento e continuamos, então, ouvindo agora o voto do ministro Roberto Barroso, que está com a palavra. Presidente, eu li todo o material e venho estudando, por outros feitos, o material produzido pela Procuradoria-Geral da República. E a primeira coisa que gostaria de fazer, presidente, porque considero um tributo de justiça, é cumprimentar o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, por um trabalho corajoso, imparcial e bem feito que tem conduzido até aqui e superando as dificuldades num país de compadrio, um país de conciliações por cima. Sua Excelência tem produzido um trabalho exemplar, um trabalho liso, um trabalho sem concessões, de modo que este é um juízo que faço sem qualquer favor, porque considero um dever de justiça. A colaboração premiada, presidente, ela é um instituto relativamente novo e que, portanto, ainda se encontra em construção doutrinária e discutindo as questões específicas que foram trazidas e na segunda questão de ordem. Nós estamos aqui também, nesses debates, consolidando algumas ideias que já foram versadas em precedentes do tribunal
precedentes importantes do nosso saudoso ministro Teori Zavascki, do eminente ministro Dias Toffoli e em um habeas corpus em que dissertou sobre o assunto do nosso decano, ministro Celso de Mello. Portanto, nós, além de discutirmos as questões específicas suscitadas pelo ministro Fachin, repassamos um pouco as ideias que estão sendo consolidadas a esse respeito. E, em terceiro lugar, motivado pela questão de ordem do ministro Fachin, nós fizemos reflexões sobre os limites do controle de mérito e do controle de legalidade nos acordos de colaboração premiada. Portanto, acho que essas foram as três coisas levadas a efeito na sessão de ontem. Eu começo, portanto, pelas questões de ordem suscitadas pelo eminente relator, a primeira delas relacionadas à sua própria competência e à legitimidade de se terem feito distribuições por dependência a ele neste caso. O que se discute, portanto, é se foi legítima ou não a distribuição da colaboração premiada da JIF, JBS, ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. Penso que não houve divergência, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou na integralidade o eminente relator, no sentido de que já havia em curso, sob a relatoria de Sua Excelência, por sucessão do ministro Teori Zavascki, investigações e inquéritos sobre fatos conexos aos que constaram da colaboração premiada, quer em relação à Lava Jato, quer em relação a outros feitos, como, por exemplo, o FGTS. Portanto, eu acho que restou fora de dúvida para mim, para o ministro Alexandre de Moraes e para o relator e pelos debates para todos que esta competência se fixa efetivamente no ministro Luiz Edson Fachin, evidentemente sem prejuízo, como bem consignará Sua Excelência, de que no curso das investigações, se Sua Excelência entender próprio o desmembramento de qualquer fração da investigação para encaminhamento à livre distribuição, isso também será legítimo e não infirmará as decisões que tenham sido praticadas enquanto tenha ele exercitado a sua competência. Portanto, eu aqui estou, presidente, também firmando a inequívoca competência e legitimidade dos atos praticados pelo ministro Luiz Edson Fachin em relação à colaboração premiada da JBS. Segundo ponto suscitado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em questão de ordem, diz respeito à competência para a homologação da colaboração premiada, em que se suscitou, em algum momento, que esta competência pudesse ou devesse ser do plenário e não do relator. Também aqui, presidente, me parece fora de dúvida a afirmação de que a competência para a homologação da colaboração premiada é efetivamente do relator. E também não vou me alongar muito nessa questão, porque acho que o encaminhamento dos debates ontem já revelou uma certa inclinação muito nítida nesse sentido. Apenas para justificar juridicamente, nos processos em que o juiz natural é um órgão colegiado, o relator atua como o juiz de instrução da causa e, portanto, ele é o responsável pelo controle da produção da prova. Sempre foi assim e nunca houve dúvida quanto a isso. É o relator que defere ou determina busca e apreensão, é o relator que defere ou determina a quebra de sigilo fiscal ou bancário, é o relator que autoriza a interceptação telefônica. Portanto, não haveria nenhuma razão para que, em relação a este meio específico de obtenção de prova, que é a colaboração premiada, fazer-se de maneira diferente. E que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova, tampouco há dúvida, porque está expresso na lei, no artigo 3º, inciso 1º da Lei 12.850
de 2013. Portanto, penso que, por força de legislação inequívoca, a competência para homologação é do relator e não faria sentido que fosse de modo diferente. Além de tudo, esta é uma prática que vem sido desenvolvida e tem sido chancelada pelo plenário. De modo que, também quanto a este segundo ponto, presidente, acho que as dúvidas, se havia, elas se dissiparam e acho que está bem caracterizada a competência do ministro Fachin para o caso e a sua competência pessoal para a homologação, sua e não do plenário. O passo seguinte, ingressando numa discussão que se torna um pouco mais complexa, diz respeito ao limite da atuação do relator na homologação. E aí, como já foi afirmado aqui e decorre diretamente da lei, nos acordos de colaboração premiada, o juiz, ou sendo o processo no Supremo, o relator, ele exerce tão somente um controle, de regularidade, que é verificar os aspectos formais do acordo. Em segundo lugar, um controle de legalidade, que inclui a observância dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis e um certo zelo que, a meu ver, o relator ou o juiz tem que desenvolver quanto a preservar os direitos fundamentais do colaborador numa negociação que muitas vezes pode ser um tanto desigual em favor da acusação. E o terceiro elemento que cabe ao juiz ou relator aferir é a voluntariedade do acordo, se houve espontaneidade no acordo. E a esse propósito, aqui vale lembrar uma passagem feliz do nosso inesquecível ministro Teori Zavascki, quando assentou que uma prisão preventiva sem fundamento legal para o fim de forçar uma colaboração premiada, por exemplo, seria tipicamente um procedimento inaceitável no âmbito de um Estado democrático de direito. Portanto, esses são os três pontos: regularidade, legalidade e voluntariedade. O juiz ou o relator não realiza um controle de mérito do acordo, mas um controle de legalidade. Entendido na legalidade uma certa ideia de razoabilidade mínima, a meu ver. Portanto, é ao Ministério Público que cabe, como titular da ação penal e como responsável pela defesa da sociedade, decidir o que pode ou deve ser oferecido ou o que não deve ser oferecido. Portanto, eu entendo que, como regra geral, o juízo de conveniência e oportunidade do acordo, vale dizer, o mérito do acordo, é insindicável pelo Poder Judiciário, salvo quanto aos aspectos de legalidade no momento da homologação. Mas, no momento da homologação, acho sim que pode haver um juízo de legalidade. Agora, o ponto central, presidente, e mais delicado aqui, é quais são os efeitos da homologação da colaboração premiada. Ou seja, o que pode ser discutido depois, durante o julgamento, quando a colaboração tenha sido efetivamente homologada. E aqui, o que a lei estabelece, a lei específica, 8.250, o que ela estabelece, no artigo 4º, parágrafo 11, é que caberá ao judiciário, no momento do julgamento,
aspas, apreciar os termos da colaboração premiada e a sua eficácia. A minha interpretação desta cláusula é que no momento do julgamento o que se vai fazer é verificar se o que foi clausulado no acordo, se aquilo a que o colaborador premiado se obrigou, se ele efetivamente cumpriu e de maneira satisfatória. Penso que esta é a atuação do Poder Judiciário ao valorar a colaboração premiada depois que ela tenha sido homologada lá atrás, no momento da sua celebração. Portanto, eu acho que no momento do julgamento já não cabe mais juízo de legalidade ou juízo de mérito sobre a colaboração. Este juízo terá sido feito no momento da homologação. E, embora não seja a regra, por exceção, nós já tivemos precedentes aqui mesmo no Supremo, lembrados ontem, de ou não homologação de cláusula específica ou de sinalização do relator de que uma determinada linha de pactuação não seria aceitável. O ministro Fachin relembrava ontem, e penso que o ministro Celso também, uma situação em que o ministro Teori Zavascki deixou de homologar ou sinalizou que não homologaria uma cláusula que restringia direitos do colaborador relativamente ao acesso à justiça e à possibilidade de interpor recurso. Portanto, há de ser feito um controle mínimo de legalidade no momento em que se faz a homologação. Porém, uma vez homologado, eu acho que as questões de legalidade estão superadas e, consequentemente, o que se vai verificar é se o acordo foi cumprido ou se ele não foi cumprido, salvo, eventualmente, os fundamentos legítimos de invalidação de qualquer negócio jurídico, seja por vícios sociais ou por vícios da vontade. Se houve coação, se houve suborno, evidentemente, são situações excepcionais. Mas, como regra geral, só se vai verificar, a meu ver, o cumprimento do acordo. E aqui, presidente, no tópico final das minhas reflexões, quer dizer, a colaboração premiada, como disse ao início, é uma categoria nova. Nós estamos um pouco aprendendo a lidar com ela e desenvolvendo os contornos do Instituto, inclusive jurisprudencialmente. Mas a verdade, e aqui está a novidade que cria alguma perplexidade aqui e ali, é que nós estamos um pouco numa linha de interseção que envolve a justiça criminal tradicional, monopólio do Estado, com uma justiça criminal negociada e, portanto, um mecanismo de autocomposição em matéria penal, o que é relativamente novo entre nós. Novo mais positivo, novo mais produtivo e, portanto, acho que a gente não deve ter medo de aproveitar as potencialidades desse instituto. Eu devo dizer, do modo como eu penso a vida, eu acho que um mundo em que se multipliquem as colaborações premiadas, que se multipliquem as gravações ambientais, esse não é verdadeiramente o mundo que eu gostaria de viver. E, portanto, acho que esse é um instituto para lidar com uma demanda da quadra atual da humanidade. Mas a verdade é que na criminalidade do colarinho branco, na criminalidade em que há lavagem de dinheiro, ocultação da trajetória do dinheiro, multiplicação de contas no estrangeiro pela qual circula o dinheiro para disfarçar a titularidade, muitas vezes, sem a colaboração premiada, não é possível a persecução penal. Portanto, por menos entusiasmo que se tenha pelo Instituto, a verdade é que ele se impõe como uma necessidade da investigação penal, pelo menos de um certo tipo de criminalidade,
na quadra atual da história da humanidade. E aqui eu acho que, depois de ter dito que a colaboração premiada se situa num ponto de interseção entre a justiça estatal formal e a justiça negociada, ainda que depois homologada pelo Estado, eu acho que o acordo de colaboração premiada é, em última análise, um acordo de vontades. É um contrato com muitas especificidades, mas ele é um contrato. De modo que eu acho perfeitamente possível e legítimo que na colaboração premiada sejam concedidos os benefícios que estão previstos na lei, como, por exemplo, redução da pena, regime de execução diferenciado ou mesmo a extinção da punibilidade. Portanto, é possível prever o que já esteja de antemão inscrito na lei, mas eu acho que também é possível se estabelecerem condições razoáveis e legítimas, independentemente de elas estarem expressamente previstas na lei, evidentemente desde que elas, não sejam vedadas pelo ordenamento jurídico e, 2, não agravem a situação do colaborador. Portanto, não é possível, mediante pacto em acordo de colaboração premiada, se punir o colaborador com sanção mais grave do que aquela que o direito penal posto admitiria. Isso me parece fora de dúvida. Mas fora essas duas situações, uma sanção vedada, ou totalmente contra a ordem pública, ou uma sanção que agrave a situação do colaborador em relação ao direito vigente, eu acho que tudo o mais que tenha razoabilidade, que não seja absurdo, pode sim, a meu ver, ser negociado, mesmo que não esteja previsto em lei, porque isso é da natureza das relações negociais. Aqui, e eu gostaria de enfatizar isso, o princípio da reserva legal em matéria penal, ele é instituído, antes e acima de tudo, em favor do acusado, em favor do réu. Ele é uma garantia individual, uma proteção para o acusado. Se em acordo com o Ministério Público, firmado com assistência de advogado, de defesa técnica e homologado pelo juiz competente, se neste acordo se der uma condição mais favorável do que aquela que esteja expressamente prevista na lei, se o juiz a aceitar e homologar, não vejo nenhum problema. E acho até que nós fazemos isso em favor do acusado, dar sanção mais benéfica do que está previsto em lei. Aliás, ainda na terça-feira passada, na primeira turma, se decidiu, por maioria, no sentido de uma prisão domiciliar fora das situações que o Código Penal regula para a prisão domiciliar. Mas como era em favor do réu e não contra o réu, a ninguém pareceu fora de propósito. Portanto, a sanção negociada mais favorável e homologada pelo juízo me parece perfeitamente legítima. E por qual razão? É que se a lei permite o não oferecimento da denúncia, se a lei permite a concessão de perdão judicial, isto é, permite que se isente o colaborador da imposição de qualquer pena, a meu ver, é intuitivo que se admita o estabelecimento de condições outras que não resultem na total liberação do colaborador. Simplesmente porque quem pode o mais não oferecer denúncia ou negociar o perdão judicial pode perfeitamente negociar uma sanção mais branda do que a que consta da textualidade da lei. E acho que tudo isso se insere, presidente, num contexto em que a jurisdição penal vem, ao longo dos últimos 20 anos, flexibilizando o dogma da indisponibilidade da ação penal
com a previsão legal expressa de suspensão condicional do processo e mesmo da transação penal. Portanto, sou convencido de que a colaboração premiada, uma vez homologada, só não será honrada se o colaborador não cumprir com as obrigações que ele assumiu. Porque, do contrário, se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, obtém as informações para punir réus mais perigosos ou crimes mais graves, portanto, se beneficia do colaborador e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do Instituto da Colaboração Premiada. Portanto, o Estado tem que ser leal, o Estado tem que cumprir a sua palavra, tanto quanto o colaborador. E o Estado só pode invocar a, aspas, cláusula do contrato não cumprido, fecha aspas, se o colaborador não entregar aquilo a que se comprometeu. Portanto, eu, em essência, estou decidindo as duas questões na mesma linha do que propõe o relator, para dá-lo como competente para processar o feito, competente para homologar a colaboração premiada, ele próprio e não o colegiado, e que a sua competência é uma competência que permite aferir a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da colaboração premiada, mas que, a partir do momento em que o Estado homologue a colaboração premiada, atestando a sua validade, ela só poderá ser infirmada, só poderá ser descumprida se o colaborador não honrar aquilo que se obrigou a fazer. Porque, do contrário, nós desmoralizaríamos o Instituto da Colaboração Premiada e daríamos chancela para que o Estado pudesse se comportar de uma forma desleal, beneficiando-se das informações e não cumprindo a sua parte no ajustado. Portanto, presidente, estou acompanhando o relator nas duas questões de ordem que propôs e como obter dictum do debate que se estabeleceu, assentando também algumas ideias. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, que acompanha o relator nos dois casos, portanto. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, Egrégio Tribunal, cumprimento a todos, em especial os procuradores que ontem assomaram a tribuna e o Procurador-Geral da República pelas sustentações orais produzidas. Parabenizo também em especial o ministro Luiz Edson Fachin pela iniciativa de trazer esta questão de ordem a exame do plenário. Sempre estamos aqui a afirmar que a norma e o texto interpretado e o Instituto da Colaboração Premiada nos moldes como disciplinado na Lei 12.850 de 2013 está sim a exigir uma construção hermenêutica desta casa, o que também nos permite ressaltar a figura tão querida e saudosa do ministro Theory como um desbravador neste tema e no trilhar desses caminhos. Também não posso deixar de citar o HC 127.483, da relatoria do ministro Dias Toffoli, que também ontem foi lembrado, em que proferimos em plenário uma decisão unânime, em que esses temas foram abordados e, da mesma forma, a decisão do nosso decano, ministro Celso de Mello, que iluminam o que aqui temos a decidir. Dito isso, senhora Presidente, e observada a metodologia do voto vogal, na maneira como eu compreendo, quando em voto vogal vou
acompanhar o relator, eu resolvo a questão de ordem apresentada por Sua Excelência nos exatos termos propostos conforme o voto escrito que juntarei aos autos. Endosso os fundamentos lúcidos, percussientes e serenos do ministro Fachin, na linha de resto do que já assentáramos no voto a que já me referi, também brilhante, do ministro Dias Toffoli. E, assim o fazendo, senhora presidente, considerada a dupla cognição que a legislação enseja a respeito deste instituto, eu reafirmo, quanto ao primeiro ponto trazido ao debate, que cabe ao relator, sim, em decisão monocrática, a homologação do acordo de colaboração premiada em juízo de deliberação limitado a aferir regularidade, legalidade, voluntariedade, na forma expressa da lei e ainda observado o artigo 21, incisos 1 e 2 do nosso regimento interno. Especificamente quanto a esse ponto, eu adianto que desenvolvo no meu voto a mesma linha que agora foi defendida, com as achegas defendidas pelo ministro Luiz Roberto, com relação ao momento da sindicabilidade destas cláusulas acordadas, no que diz exclusivamente aos benefícios assegurados ao colaborador. Acho que devemos reverenciar, sim, o princípio da confiança, o princípio da boa-fé no direito. Especificamente, ainda, quanto ao segundo ponto, ainda relativo à questão de ordem, eu, da mesma forma, reafirmo a competência do colegiado, tal como fez o eminente relator, para avaliar, quando dá sentença, o cumprimento dos termos e a eficácia do acordo, nos exatos termos do parágrafo 11 do artigo 4º da Lei 12.850. E ainda, senhora presidente, especificamente quanto ao agravo regimental do governador do estado do Mato Grosso do Sul, eu, com a devida vênia, nego-lhe provimento, acompanhando o relator, mantida a relatoria com Sua Excelência, na medida em que se firmou a sua competência por prevenção em função dos processos a ele distribuídos anteriormente, conforme descrito em seu voto. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, ilustres representantes do Ministério Público, senhores ministros, advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, o julgamento dessa questão nova da colaboração premiada me traz à mente um velho momento da minha vida de estudante, quando assisti uma aula inaugural da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a antiga UEG, Universidade do Estado de Guanabara. Essa aula fora proferida pelo professor Heleno Cláudio Fragoso. E o professor Heleno Cláudio Fragoso, parafraseando Radbruch, no final da aula inaugural, ele disse: eu não quero um direito penal melhor, eu quero algo melhor do que o direito penal. E o que ocorreu no decorrer dos tempos? A criminalidade foi se sofisticando e surgiu, então, uma criminalidade muito mais avançada do que a própria previsão legal poderia imaginar. E começaram a ratear os instrumentos capazes de levar a efeito o dever do Estado de impor a sua ordem criminal. Observe-se que, por exemplo, muitos crimes inerentes à evolução tecnológica acabaram por se tornarem impuníveis por força da regra da reserva legal. Nulo crime, nula pena sine lege. E o legislador, então, foi obrigado a se adaptar às novas figuras penais sem deixar de respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal menos benéfica. Pois bem, exatamente esse instituto da delação premiada, agora é chamada colaboração premiada, e originariamente tido no Congresso Nacional como confissão premiada,
esse instituto, ele veio exatamente com o escopo de conjurar essa ideia que permeava a sociedade quanto à impunidade dos delitos. Porquanto a apuração das provas fazia com que o processo penal demorasse muitíssimo. E ainda que houvesse a confissão do acusado, impunha-se ao julgador a apuração de outros elementos que conducentes à conclusão de uma sentença condenatória. Então, por exemplo, nós assistimos um caso em que, por motivo fútil, um homem confessou a morte de uma mulher e passou 11 anos solto. Passou 11 anos solto. Será que se houvesse a colaboração premiada, ele já não teria engendrado essa transação penal e esse caso já não estaria resolvido e não teria levado o judiciário a níveis alarmantes de desprestígio, porquanto esse homem ficou livre 11 anos antes de ser condenado, apesar do crime ter sido praticado por motivo fútil, fato notório e confessado. Eu, então, senhora presidente, eu sempre valorizo muito a interpretação histórica e gosto sempre de saber a razão de ser dos institutos. Por que esse instituto surgiu no cenário criminal, no cenário penal brasileiro, já que era um dogma, o princípio da indisponibilidade da ação penal. O Ministério Público era obrigado a propor a ação penal, mas ele era o dominus litis. Aí dizia o Código de Processo Penal, como diz até hoje, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. A desistência da ação penal pressupõe a propositura da ação penal. Uma coisa é desistir da ação, outra coisa é renunciar ao direito de propor ação, que é isso que hoje a lei da colaboração premiada trata, com a possibilidade, dando em firma qualquer cânone constitucional. Porque o que a Constituição estabelece é, com ênfase no artigo 129, que o Ministério Público é o titular da ação penal. E se ele é o titular da ação penal, está encartado dentro dos seus poderes, poder não oferecer ação penal, não propor ação penal. Assim como o Ministério Público pede o arquivamento e a nossa jurisprudência se curva a essa postura do dominus litis, porque ou nós somos julgadores ou nós somos acusadores. Então, pelo nosso sistema, nós devemos obedecer, nesse ângulo, aquilo que é proposto pelo Ministério Público. E eu fui, então, à exposição de motivos da lei. E o que diz ela? O Instituto, ele foi útil e é útil no direito italiano como no direito norte-americano. Então, logo surgiu essa discussão, houve um congresso do Ministério Público de Minas Gerais, em que foi consagrada a tese de que a colaboração premiada, a confissão premiada, ou a delação premiada, trazia a lume um novo contraditório, que é um contraditório com viés consensualista. E isso, na verdade, não representa uma novidade tão espantosa e perplexa assim. Porque a própria Constituição Federal, ao criar os juizados especiais criminais, admitiu a transação penal em relação a determinadas infrações. Foi uma opção do Constituinte, como foi uma opção também do legislador que regulou as infrações submetidas à competência dos juizados especiais criminais. Então, eu verifico que, com essa delação, surgiram duas questões centrais. Em primeiro lugar, quer dizer, a ordem penal teve de se instrumentalizar para enfrentar os crimes do colarinho branco, que, aliás, só passando por uma questão, assim, de coerência em relação ao ambiente que tudo se passou, eu verifiquei que em todas as delações, os delatores estavam de paletó e de colarinho branco. Todos eles. Paletó e camisa de colarinho branco. E hoje houve uma perfeita coerência com relação a essa postura deles, que são, evidentemente, criminosos do colarinho branco. Pois bem,
Então, esses novos instrumentos do direito penal para enfrentar uma nova criminalidade fez surgir, em primeiro lugar, a colaboração premiada, a delação premiada. Em segundo lugar, a mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal pelo Ministério Público. E com que razão de ser? Qual a vantagem que se obteve através desse novo instituto? Diz a exposição de motivos. A vantagem advinda da alteração proposta, como destacado na justificação da proposição, reside na redução do tempo de persecução penal e, portanto, da redução da sensação de impunidade, que se faz presente quando por manobras legais, os criminosos retardam a conclusão do processo penal, permanecendo livres durante todo o período, como já se observou recentemente no Brasil, em diversos processos, nos quais os réus possuíam elevado poder econômico e grande influência política. Então, nós temos, evidentemente, de reverenciar esse novo instituto que veio numa boa hora. Essa, digamos assim, seria a ratio essendi do tema que nós estamos tratando. Dois temas que me parecem extremamente periféricos, meramente formais, e que eu vou me curvar a tudo que já foi decidido, é que o artigo 21 do nosso regimento confere a relatoria ao ministro Edson Fachin, como também por força da prevenção e razão da conexidade das ações, elas têm de ser reunidas nas mãos de Vossa Excelência e dificilmente melhores mãos estariam. Claro, estavam nas mãos caridosas, nas mãos saudáveis, aquela inteligência fulgurante do saudoso amigo Teori Zavascki, com quem trabalhei durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça. Superadas essas meras questões formais, eu vou apenas ler os dispositivos para poder fundamentar a posição que eu entendo deva ficar bem clara desse plenário. Nós estamos acompanhando o relator em que sentido? Para nós evitarmos que amanhã ou depois acudam ao judiciário demandas discutindo as delações premiadas. Então, o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850, seção número 1, trata da colaboração premiada, dispõe: realizado o acordo, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo, para esse fim, sigilosamente ouvir o colaborador na presença do seu defensor. E eu diria mais: é levada à homologação, mas não é uma chancela que leva a seguir a justiça. É uma chancela que exige, em primeiro lugar, verificação da regularidade. Tem que estar com o defensor, obedecer os requisitos legais. Segundo, voluntariedade. É preciso questionar sobre se ele foi forçado a dizer alguma coisa, se foi apresentado a ele algum papel dizendo: olha, eu quero essas pessoas aqui. Não, ele é que tem que dizer quais são as pessoas a que ele quer se referir. Em terceiro lugar, a legalidade. Bom, com relação, eu acho que esses são os temas mais importantes desse processo que nós estamos tratando. Competência e prevenção, isso aí já está, concordo com todos os votos que aqui já foram anunciados. Vou fazer juntar, digamos assim, algumas notas relativas a essa novel questão da indisponibilidade mitigada da ação penal, da cláusula de não denunciar. Mas gostaria, senhora presidente, com muita clareza, de me fixar nesses dois pontos: no momento da validade e no momento da eficácia da delação. Então, num primeiro momento, a delação é levada ao juízo. Se o legislador quisesse apenas aferir a espontaneidade, a voluntariedade,
ele teria inserido isso na própria lei. Mas, se cabe ao relator ou cabe ao colegiado, pouco importa, a verdade é que o legislador impôs 3 requisitos dos quais depende a homologação da colaboração premiada. O primeiro deles, regularidade formal. Então, a própria lei estabelece o que deve se obedecer em matéria de forma. Forma escrita, presença do advogado, as cláusulas expressas, isso é regularidade formal. A voluntariedade, o Ministério Público é procurado e a parte, então, oferece as informações que auxiliarão o Estado juiz na persecução penal, reduzindo sobremodo o trabalho da máquina judiciária. E aqui o ponto mais importante, a questão relativa à legalidade. Com relação ao momento anterior, surge efetivamente essa questão que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes, com a sua argúcia, e que é parte da doutrina que se preocupa com essa questão que foi aqui suscitada. Mas o que a lei determina é que a homologação da delação perpasse por 3 critérios, dentre outros, o critério da legalidade. E a própria lei traz, um dos casos em que há uma impossibilidade jurídica de homologação. Não se pode promover a homologação da colaboração premiada se ela for engendrada pelo líder não é líder de organização criminosa, não é o líder de contrabando de cigarro, pelo líder da organização criminosa objeto da apuração penal, por esse líder, porque esse líder não pode obter essas benesses entregando os seus outros coautores se ele foi exatamente aquele que detinha o domínio do fato, enquanto que os coautores tinham o domínio funcional do fato. Então, por exemplo, se homologar uma colaboração de um líder da organização criminosa, há um problema de legalidade. E aí a homologação não pode ser levada a efeito. Mas também há outras hipóteses em que a legalidade é analisada sob o ângulo da juridicidade. Então, se o relator ou o tribunal incumbido de homologar aquela delação entende que ela não perpassa pelo tecido normativo da Constituição e que ela não é razoável, aí é que surge um problema de legalidade. Se a delação não é proporcional, ela é ilegal. Enfim, nesse momento, a verificação da legalidade é de quem vai homologá-la. Isso está claro na lei. E aí adiante a lei, do momento da existência, da regularidade formal e da validade, parte para a questão dos efeitos da colaboração premiada. Quais são os efeitos da colaboração premiada? Ou melhor dizendo, quando é que a colaboração premiada produz efeitos? Quando a colaboração premiada revela-se eficiente a ponto de a realidade do processo retratar tudo aquilo que o delator o fez no momento da colaboração. Então, são óticas de cognição completamente diferentes. Verificar legalidade é diferente de verificar eficácia. E, consequentariamente, uma vez homologada a delação, porquanto voluntária, formalmente regular e obedecidos os cânones legais, só restará no momento do julgamento a verificação da sua eficácia, da sua eficiência no afã do descobrimento do crime objeto daquela colaboração. E com isso, senhora presidente, eu quero deixar bem claro que, uma vez homologada a delação, no momento do julgamento, somente a eficácia da colaboração poderá ser analisada. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal
invalidade de delações premiadas. A minha posição é essa, com respeito a todas as posições. Vossa Excelência me permite uma parte. E a fixação dos benefícios? A fixação... A quem cabe? Eu entendo que tudo quando contiver na delação premiada é o mínimo minimorum que deve ser obedecido. É uma sinalização ou é definitivo? É definitivo. No meu modo de ver, é definitivo. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero dizer de forma clara o que eu entendo que está em jogo aqui. Para ter certeza de que entendi a indagação de Vossa Excelência, e é o que eu penso também, o que o Ministério Público ajusta com o colaborador premiado deve ser cumprido, a menos que o colaborador não cumpra a sua parte. Permita-me, Vossa Excelência, não é o que está na legislação. A legislação é expressa ao prever, e prevê em bom português, que na prolação da sentença serão definidos os benefícios. Agora, eu não confundo essa definição, que só cabe ao órgão julgador, com a propositura ou não da ação penal. No campo é soberano o Ministério Público, mas quanto ao julgamento e à observância do que se contém na legislação em termos de benefícios, né, nós temos aí que há o primado do judiciário. Bom, está sendo ótima essa discussão, porque as posições estão sendo colocadas, porque não tem sentido acompanhar... Não. Presidente, é muito cedo para nós definirmos isso. Não temos sequer um processo crime. Parece que a Vossa Excelência está resolvendo uma questão em óbitas dignas. Mas é que está havendo... Não corresponde ao que disse o relator. Nós corremos o risco de nos tornarmos, muito embora integrando o Supremo, garotos propaganda da delação premiada. Bom, então que cada um coloque a sua posição claramente. O que não é razoável é eu acompanhar o relator dizendo que acompanho o relator, mas penso diferente. Deixa eu só concluir, porque eu quero obedecer e me curvar intelectualmente ao respeito às opiniões adversas, muito embora, dentro da minha independência jurídica, eu entenda que ela seja insindicável. O meu ponto de vista é esse. Então, eu só quero terminar, porque eu acho importante haver clareza nesse julgamento. Então, o que eu entendo, em razão do que se colocou, porque eu tenho a impressão que a questão não foi só formal. Aqui se colocou competência, legitimidade do relator, legitimidade do relator para decidir, âmbito de cognição no momento da homologação, o que o relator pode fazer, o que o relator não pode fazer. Foi isso que eu entendi, se estava discutindo. Se nós estamos defendendo, como estamos defendendo o ministro Fux, eu e a ministra Rosa, pelo menos, que o momento da aferição da legalidade é o da homologação, e como nós estamos discutindo a competência do relator na homologação, eu acho importante deixar isso claro, para que ele saiba que a questão de legalidade não vai ser enfrentada mais à frente, tem que ser enfrentada por ele. Vossa Excelência, me permite uma parte. Eu entendi dos debates que nós travamos aqui nesse plenário que a competência é sim do relator, que quando homologa uma delação premiada, ele faz um juízo precário e efêmero, a sua decisão tem um caráter meramente instrutório e examina perfunctoriamente aqueles 3 requisitos: regularidade, legalidade e voluntariedade. Depois, há um segundo momento em que a matéria é novamente submetida ao juiz natural, que é o colegiado. Agora, eu me pergunto, na esteira do que colocou o eminente ministro Marco Aurélio, se o plenário se defrontar com uma evidente ilegalidade ou mesmo com uma inconstitucionalidade que não foi percebida pelo relator, ele fica de olhos vendados, ele não tem nenhuma ação, o juiz natural da causa, ele não pode intervir, vai deixar passar em albis essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade. Então, a mim me parece, com todo respeito, que depois, num segundo juízo,
mais vertical, essas questões podem e devem ser reexaminadas pelo plenário, que é o juiz natural, sob pena de nós vulnerarmos a inafastabilidade, o princípio magno da Constituição, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Porque em nosso sistema, e eu farei algumas breves alusões a isso, é o nosso sistema romano-germânico, diferentemente do sistema anglo-saxão, o juiz é que tem prevalência no processo. O sistema anglo-saxão dá um valor muito grande para a acusação. Não, é porque o Ministério... Ao contrário, aqui o juiz é o responsável para a aferição, para o encontro da verdade real no processo criminal. Então, apenas levanto essa questão, que me parece que é muito preocupante. Nós não podemos subtrair do colegiado e tornar definitiva a cognição sumária, a cognição efêmera do relator, quando examina, em meio de uma série de pedidos, inclusive medidas cautelares, a homologação numa primeira abordagem, uma primeira perspectiva. Está bem caracterizada a diferença de pensamento aqui. São coisas... Todos estão de acordo em que o exame da legalidade pelo ministro relator ou pelo juiz que relate, no momento da homologação, há de ser feito. O que está em divergência, ou pelo menos em dessintonia, é qual a posterior ou a consequência no momento Exato, posterior. Que é a posição que o ministro Lewandowski verbalizou. Mas veja a leitura que me parece a melhor da lei, com todo respeito a quem pensa diferentemente. O parágrafo 7º do artigo 4º cuida da homologação. Ele diz que, realizado o acordo, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar, o juiz da homologação, regularidade, legalidade e voluntariedade. Aí vem o parágrafo 11 do mesmo artigo e diz: a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Portanto, a minha leitura é a de que a legalidade é aferida no momento da homologação. No momento da sentença, o que se vai aferir é se o acordo foi cumprido ou não foi cumprido. Portanto, no primeiro caso é um juízo de direito, no segundo caso é um juízo de fato, saber se cumpriu aquilo que se comprometeu. Me parece que aqui há uma contradição. Desculpe-me. É porque ele que estava com o voto, então. Obrigado. Não, a mim me parece que há aqui uma contradição, porque o argumento que o eminente relator e aqueles que o acompanharam vinha defendendo é de que aqui se trata de uma medida semelhante a uma medida cautelar, um juízo de delibação, como chamou o ministro Lewandowski. Agora, na premissa que defendem agora o ministro Barroso e o ministro Fux, aqui já temos uma decisão com trânsito em julgado, quer dizer, que vincula o colegiado. A mim me parece que é uma contradição, porque o argumento que o ministro Toffoli usou no multicitado acordo é de que se trata de uma providência de instrução. Por isso, deferir-se-ia ao relator. Agora, se esse argumento deve ser aceito, então, com maior razão, a decisão tem que vir ao plenário. O voto do ministro relator me parece que não corresponde àquilo que se está lhe atribuindo, e nem corresponde ao voto da ministra. Isso que eu estou chamando a atenção. Exatamente. Eu estou chamando a atenção para isso. Mas, não adianta votar com o relator e entender diferente. Exatamente. Vossa Excelência está colocando uma outra premissa. E mais do que isso, agrava a questão sobremaneira. Porque há uma contradição aqui. Uma coisa é dizer que se trata de uma medida cautelar de produção de provas. Portanto, só o relator pode fazê-lo num procedimento sigiloso. Poderia vir a plenário para efeito de referendo. Até me parece que isso seria consentâneo. Agora, se afirma que essa decisão ela ganha foros de definitividade, por que não dar ao relator já o julgamento do processo e suprimir o colegiado? A mim me parece que é uma contradição gravíssima. Eu não sei se Vossa Excelência se recorda, mas eu tenho aqui arquivado um Spark que nós trocamos no julgamento, quando eu sugeri e disse a Vossa Excelência, talvez não fosse o caso de a homologação
tendo em vista que há um critério de legalidade, passar pelo plenário do tribunal, há de referendo, Vossa Excelência se recorda disso. Não, mas é a posição que eu tenho defendido. Pois é, mas isso conjuraria todo esse problema. Está na lei? Não é o que está na lei. Não, mas a contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator, assim, você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz, eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Mas a maior autoridade judicial do país é o Supremo Tribunal Federal. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Se ele pode nem denunciar... Quem vai avaliar a legalidade... Não, mas espera aí. O Ministério Público pode não denunciar. Se ele pode não denunciar, por que ele não pode dar uma pena menor? Presidente, confesso que nunca vi o Ministério Público apenando quem quer que seja. Quem apena é o Judiciário. Mas é porque é uma justiça. Eu falei isso no começo. Nós estamos combinando a jurisdição criminal tradicional com uma categoria nova que é a autocomposição por justiça negociada. É por isso que eu acho que é perfeitamente legítimo que o Ministério Público convenha, inclusive, qual vai ser a pena que se vai submeter negocialmente. Esse é um negócio jurídico. Esta ideia do oficialismo permanente. Agora, esta ideia de que se eu não gostei da colaboração premiada, eu vou invalidá-la, isso é a desmoralização do Instituto. Não é isso. Eu gostaria só que deixássemos visitar a legislação de regência. E entre as múltiplas leis que versaram a delação premiada, e a primeira é de 86, se não me falha a memória, deixa eu conferir, temos de 86 a 7.492, a mais explícita que tivemos quanto à atividade a ser desenvolvida pelo Ministério Público e pelo magistrado é a Lei 12.850 de 2013, a lei que versa e define a organização criminosa e dispondo sobre a investigação criminal. O que nos vem do artigo 4º dessa lei? O juiz poderá, a requerimento das partes, coloquemos aqui como parte o Estado acusador, que é parte no processo crime, conceder o perdão judicial o juiz, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaboração efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E prossegue a lei, tendo-se o parágrafo 2º, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação, nesse último caso, do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Daí eu ter dito, presidente, que é um binômio. Uma coisa é ter-se a outorga dos benefícios. O único poder que pode proceder a essa outorga é o Poder Judiciário, é o juiz, é o órgão equidistante, consideradas as balizas subjetivas do processo. Outra coisa diversa, e também não podemos compelir o Ministério Público a fazê-lo, né, é deixar, quer contenha o acordo cláusula ou não, nesse sentido,
de apresentar, de ofertar, como se costuma dizer, a peça primeira da ação penal, que é a denúncia. Agora, é claro que o julgador sensível aos parâmetros do caso concreto tomará como uma sinalização o que foi versado em termos de benefícios na delação premiada. E digo, presidente, que no caso concreto, eu acredito piamente que o Procurador-Geral da República tenha feito um bom negócio jurídico penal. Eu gostaria de... Ministro... Me permite, antes de Vossa Excelência concluir o voto? Ele tem pedido apenas para terminar e eu vou ouvir Vossa Excelência na sequência. Concluindo o voto, que... Pois não. Nós já está praticamente concluído, que eu estabeleci as duas etapas, mas o mais importante, no meu modo de ver, não é o meu ponto de vista, nem o ponto... do acordo, a negociação, porque eu não tenho nem conhecimento dessa negociação, senão eu estaria julgando. Pode até nem escuro. ter, se o Ministério Público não oferecer denúncia, pode nem ter conhecimento. Mas o que eu estou, na verdade, propugnando é que esse debate ele é importante porque ele deixa claro o que é que nós estamos decidindo. Porque, repito, não adianta acompanhar o relator e não está de acordo com aquilo que o relator propôs. Então, para que nós tenhamos clareza, eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso opor embaixo de declaração o voto do relator para que o ministro Fachin esclareça aqui. Até porque eu releio só o que eu disse ontem, ao final, Isso. que tinha sido o voto do relator e que tinha sido acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. E apenas para passar a palavra, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, o final do voto da questão de ordem, no sentido de reconhecer a atribuição do relator para monocraticamente homologar acordo de colaboração premiada, oportunidade na qual se limita ao juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade da avença e a competência do colegiado do Supremo Tribunal Federal em decisão final de mérito para avaliar o cumprimento dos termos, bem como a eficácia do acordo. Portanto, acho que essa parte final, a eficácia do acordo, é porque o acordo, então, seria avaliado, se bem entendi. Mas acho que foi assim que, quando proclamei também o voto. Mas ouvimos o ministro relator. Mais declaração e, se possível, sem caráter infringente. Senhora Presidente e estimados colegas ministros, creio que até onde vai a questão de ordem que trago, a divergência não se instala do que eu pude aurir até agora. Isso não significa que estejamos de acordo em todos esses pontos, mas a questão de ordem que trago, em primeiro lugar, propõe a compreensão de que há dois momentos. O momento inicial da homologação, que estou a propor, que se situa à luz do artigo 21 do regimento interno desse tribunal, nos poderes ordinatórios e instrutórios do relator, e o segundo momento, que é onde se lê sentença final, leia-se aqui a decisão colegiada da turma ou do plenário. Então, esse é o primeiro limite da questão de ordem. O segundo limite, qual é o conteúdo da decisão homologatória do relator? A legalidade, a regularidade e a voluntariedade. Isso corresponde a dizer, nos termos precisamente do parágrafo 4º, do artigo 4º desta Lei 12.850, que o exame do relator é um exame que confere existência e validade. O que é que remanesce para o plenário ou para a turma? Os termos do parágrafo 11º do mesmo artigo 4º. O que é que o juízo colegiado fará? Examinará os termos do acordo e sua eficácia. Quais são os termos do acordo? Todos aqueles contidos no acordo e especialmente os compromissos do colaborador ou do delator, se foram cumpridos e em tendo sido cumpridos, os respectivos benefícios que tenham sido recebidos, porque isto tudo compõe um quadro geral dos termos do acordo.
E isso está no plano dos efeitos desse acordo. Portanto, a decisão homologatória é uma decisão sobre existência e validade que vincula, mas é uma vinculação condicionada ao cumprimento dos termos do acordo. Quais termos? Todos os termos do acordo que o colegiado poderá examinar. Eu acompanho Vossa Excelência plenamente. E mais do que isso eu não fui, porque juiz de legalidade, regularidade e voluntariedade, nesta percepção, e submeter-se, como diz o parágrafo 11, ao exame sobre os termos do acordo e sua eficácia, ao juízo, no nosso caso, turma ou plenário. Mais do que isso, quiçá precisaremos de uma outra questão de ordem, porque mais do que isso, a questão de quero ter respondido os embargos de declaração que conheço e aclaro na exata medida do compartilhamento do diálogo que sempre engrandece o colegiado. Ao dizer o juízo sobre os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia, conforme preceitua o artigo 4º, parágrafo 11 da Lei 12.850, dá-se por ocasião da prolação da sentença de mérito e no Supremo Tribunal Federal em decisão colegiada. É o que Sua Excelência está dizendo. E não o que... Não, também... Não, mas não se na lei na fase homologatória tal exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido sob pena de malferir a norma prevista no parágrafo 6º do artigo 4º da referida lei, que veda a participação do juiz nas negociações, conferindo assim concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal no Estado de Direito. Portanto, o controle se faz aqui. Só para eu já vou dar a palavra, Vossa Excelência me concedeu no momento do voto, eu já vou conceder. É que, na nossa compreensão, a sentença precisará os termos do acordo e sua eficácia, no sentido de verificar se aquilo que o colaborador se comprometeu no termo foi cumprido e produziu aqueles efeitos do esclarecimento dos fatos a ponto dele merecer os benefícios previamente acordados. Isso significa dizer, em linguagem clara, isso precisa ficar claro, o órgão colegiado não pode rever os termos da delação, se tudo for cumprido. Se as obrigações todas forem cumpridas. Os fatos jurídicos são apreciados em 3 planos. O da sua validade, o da sua existência, o da sua validade, o da sua eficácia. O ministro Fachin, a meu ver, com toda a propriedade, disse, na homologação verifica-se a existência e a validade. Depois, no julgamento, verifica-se a eficácia. Eu estou de pleno acordo. Eficácia é um conceito específico. Portanto, e nós todos estamos de acordo. Só para, antes de passar a palavra, acho que talvez o que precise de não pairar qualquer dúvida é o tema de saber o que seja eficácia, a capacidade de produzir efeitos. Se são todos os efeitos do que foi acordado, o que tem sido encaminhado, me parece por Vossa Excelência, ou se a produção de todos os efeitos haverá de ser levada em consideração nos termos do que põe Vossa Excelência, porém nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da lei, que diz, em qualquer caso, e está se referindo à competência jurisdicional do juiz, a concessão do benefício levará em conta tal e a eficácia da colaboração. Vossa Excelência colocou nesse sentido e se entenda a capacidade de produzir todos os efeitos, aquilo que se apurou, que se acertou e depois se apurou, haverá de ser considerada pelo juiz. É isto? Eu estou exatamente me fixando nos termos da lei, porque considero que essa lei é coerente com a Constituição, a constitucionalidade não está em debate, e o caput do artigo 4º diz, se Vossa Excelência também permite, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Portanto, os termos do acordo significa que esses efeitos serão, obviamente, verificados. Agora, como disse o ministro Fux, se todos os compromissos tenham sido integralmente cumpridos pelo colaborador. Se os resultados foram, como mencionou o ministro Celso, aqui do tribunal, pela turma e pelo pleno, eventualmente. Pois é. Ministro, só um minuto aqui, o ministro está tentando falar e eu gostaria de ouvir. Eu agradeço.
Ministro Fux, e até porque Vossa Excelência colocou a questão de acompanhar o não voto do relator. Eu, como já disse antes, acompanho integralmente o voto do relator e fiz questão de diferenciar, e aqui acho que vai ao encontro do que o ministro Marco Aurélio e o ministro Lewandowski disseram, porque nós estamos aqui analisando a questão dos poderes do relator, a questão até do reconhecimento, fortalecimento do sistema acusatório e do papel do Ministério Público. Nós não estamos aqui analisando eventuais questões relacionadas à livre convicção do juiz na hora de julgar. São coisas diversas que eu fiz questão ontem, no meu entendimento e no meu voto, de pautar. Quem analisa a legalidade, quem analisa a regularidade, quem analisa se houve de forma espontânea, livre, a declaração e homologa a delação é o relator. Sem possibilidade, entendo eu, de recurso, sem necessidade de referendo por parte do colegiado. Essa prova, no mais às vezes, e na verdade nas grandes relações, nas grandes colaborações, ela é produzida na fase investigatória, ela vai passar pelo crivo do contraditório. Ampla defesa, e assim como outras provas, e fiz o paralelo ontem, que já havia sido feito pelo ministro Toffoli com a interceptação telefônica, todas essas provas, as provas produzidas a partir desse meio de obtenção de prova, que é a colaboração, todas essas provas vão ser analisadas pelo órgão julgador na hora de formar sua convicção. O juiz, da mesma forma que pode, e isso não está revendo a colaboração, não está afastando o trabalho do relator, está exercendo o seu papel de magistrado de analisar todas as provas. A colaboração não é prova, ela é meio de obtenção. Se o magistrado, o juiz natural, na hora de análise e durante todo o devido processo legal, se comprovou, porque nós temos que lembrar que delações, as colaborações premiadas não são só feitas pelo Procurador-Geral da República mediante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que lembrar que a lei autoriza em todas as instâncias, todos os membros do Ministério Público e a polícia a realizá-las. Por que digo isso? Vamos ver que numa determinada comarca se descubra durante a ação penal, a defesa consegue comprovar que houve coação do agente colaborador, ou, para ser mais radical, houve tortura do agente colaborador para que ele assinasse o termo e apontasse. Ora, se houve coação, se houve tortura, ninguém vai rever a colaboração. Agora, colaboração é o meio de obtenção. Como essa corte entende, todas as provas derivadas de uma ilicitude seriam ilícitas. O afastamento dessas provas e, consequentemente, ao afastar as provas, a análise da ineficácia da colaboração, isso não faz parte da função jurisdicional, não se está analisando ou revogando a colaboração durante a ação penal, se comprovou. E eu inverto ainda. Eu estou de acordo com vocês, porque isto está exatamente no plano da eficácia no momento da verificação. Da análise. Isso, na hipótese, essa hipótese... Ou o próprio Procurador-Geral... De nulidade da delação. Do próprio Procurador-Geral durante a ação penal, e o próprio Procurador-Geral ontem disse, em relação a esse ponto específico de chefia, que triplo salto mortal de costas, que se estaria querendo já comprovar algo no início de uma delação. Vamos dizer que em uma outra colaboração, o próprio Procurador-Geral, durante a ação penal, diga que descobriu que uma outra parte subornou
agente colaborador, porque isso ocorre muito nos Estados Unidos, ocorre muito na Itália, para acusar determinadas pessoas e não as outras. Olha, não vai se poder analisar as provas e não se utilizar. E ao se declarar ilícita as provas decorrentes da colaboração, obviamente isso entra no plano da eficácia e o órgão julgador vai poder dizer: não revejo o que fez o relator, porque fez naquele momento, mas essas provas são ilícitas, porque decorrentes de vícios agora analisados na colaboração, não há eficácia. Por isso que eu fiz questão de deixar muito claro, ou tentei deixar muito claro ontem, no meu voto, na minha fala, uma coisa é prestigiar e afirmar, como afirmo, o fortalecimento do sistema acusatório, que ninguém pode obrigar o Procurador-Geral da República a oferecer denúncia. E a outra coisa que disse ontem, também ninguém pode obrigar o magistrado a aceitar determinada prova que ele entende ilícita. Então nós não podemos, a meu ver, com todo respeito às posições em contrário, ao mesmo tempo que não podemos rever, o órgão colegiado não pode rever o acordo de homologação, mas também o órgão colegiado, ele não pode ser obrigado a utilizar provas derivadas desse acordo de colaboração se constatar que houve ilicitude nisso. São coisas, por isso que eu digo, são coisas diversas que entendo que todos concordam. Eu queria que vocês me permitissem... O voto é seu. Me permitisse sair do plano criativo e partirmos para a realidade. Eu gostaria de saber o seguinte, na percepção desse poder judicial, de analisar as provas ilícitas, que nós não estamos cuidando de provas ilícitas. Se o colaborador cumpre todas as obrigações a que ele se comprometeu, o processo chega a um resultado útil de acordo com aquilo que ele delatou, é possível ao órgão colegiado, desfazer, quer dizer, muito embora tenha havido a colaboração, muito embora todos os requisitos tenham sido cumpridos, muito embora tenhamos chegado ao resultado útil e eficaz, mas mesmo assim o tribunal quer, de alguma maneira, se miscuir na delação. Ao meu ver, óbvio que não. Bom. Então tanto que eu salientei, deixa eu só terminar. Os pontos que Vossa Excelência abordou, e eu também... Porque estou subscrevendo pela negativa. Os pontos que o ministro Alexandre de Moraes destacou, porque eu disse, é um negócio jurídico. Se tiver algum vício de comportamento ou algum vício social, aí eu acho que pode invalidar. Mas quem é que pode suscitar isso? É o colaborador, é a vítima da coação, é a vítima da tortura. Ou quem tenha alegado. Agora... você dizer, eu não acho que este seja um bom acordo porque deu vantagem demais e isto contraria a lei, isso definitivamente não pode, porque se puder, acabou. Mas eu faço, perdão, professor, porque, inclusive, quando Vossa Excelência se refere aos votos, disse que só Vossa Excelência e a ministra Rosa que teriam concordado com o ministro Fachin. Por isso que eu fiz questão de fazer esse embargos dos embargos, porque eu fiz questão de deixar as duas situações muito separadas. Logicamente, se não há nenhuma ilicitude nas provas, veja que eu nem coloco a questão lá na frente da colaboração, porque a colaboração é um meio de obtenção. Eu fiz ontem o paralelo com a interceptação. Se descobre depois, durante a instrução, que o trecho de uma interceptação foi feito no 16º dia, depois de vencido já o prazo, ela não é... Não é isso. O juiz não pode dizer que ela é ilícita. Isso não será nenhuma reprimenda à determinação do relator que determinou a interceptação. Da mesma maneira... Se surgir a ilicitude nas provas, nada disso está a fazer uma reprimenda à delação. Agora, obviamente, e com isso eu encerro, obviamente, e fiz questão de salientar isso, no juízo de conveniência do acordo realizado
no caso em questão, Ministério Público e agente colaborador. No juízo de conveniência, o órgão colegiado, o juiz natural, só pode adentrar na questão da legalidade e moralidade constitucional. Não pode dizer, eu não gostei desse acordo. Se eu fosse o Ministério Público, eu mudaria A ou B. Isso é juízo de conveniência. Agora, a conveniência, a oportunidade e conveniência, a discricionariedade administrativa deve respeito à Constituição e deve respeito à legislação. Se produziu ilicitudes, obviamente as ilicitudes serão analisadas pelo órgão julgador. E pelo que vi no parecer e lido do ilustre Procurador-Geral da República, acho que é exatamente esse o posicionamento do Ministério Público também. Ministro Celso. Observação, queria destacar um ponto importante. Na própria legislação que define os tipos penais pertinentes à organização criminosa, a Lei 12.850 de 2013, ela prevê uma situação limite em que ocorre uma denunciação caluniosa definida em tipo penal especial quando alguém imputa falsamente, sob pretexto de colaboração premiada com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou que revela informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídicas. Esse tipo penal vem definido no artigo 19. É um tipo especial que define no plano dos crimes ocorridos na obtenção da prova, que define a denunciação caluniosa nesse específico contexto. É uma situação limite e é evidente que, se ficar configurada essa situação de delituosidade, obviamente o acordo poderá sim, naquela fase final, no julgamento final da causa penal, ser apreciado e ser afastado e ser repudiado pelo judiciário. Se as declarações do agente colaborador, se essas declarações houverem resvalado no plano da ilicitude criminal. Mas eu também penso, ontem já deixei clara a minha posição, que em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança, uma vez homologado judicialmente o acordo de colaboração premiada, não tem sentido que, na fase final, quando cabe ao judiciário, no momento culminante da sentença, no momento culminante do julgamento da causa penal, desconsiderar os termos daquilo que foi negociado, daquilo que foi pactuado, no contexto de uma nova concepção de justiça penal, como aqui já foi aludido hoje. Só para concluir, o eminente ministro Barroso destacou esse ponto. Quer dizer, nós temos que considerar hoje a nossa própria experiência. Para não recuar muito no tempo, nós podemos ir a 95, com a Lei 9.099, que estabeleceu alguns mecanismos despenalizadores, como a transação penal, que envolve, na verdade, quase que um nolo contendere, em que a pessoa sob investigação aceita a proposta do Ministério Público de celebrar um acordo. É uma fórmula transacional em que, por proposta do Ministério Público, o judiciário imporá uma pena restritiva de direitos e não uma pena privativa de liberdade. Agora, não tem sentido, seria realmente transgredir o princípio da confiança, desconsiderar no julgamento final da causa penal os termos do acordo de colaboração premiada, se houve integral adimplemento das obrigações assumidas pelo agente colaborador. Por que, no caso concreto, nós estamos discutindo isso, presidente? Porque nós estamos discutindo a questão da extensão do poder. Nós parecemos órgão consultivo, porque é notório, já que houve divulgação, inclusive na imprensa, e nos debates ontem isso surgiu, que não haverá propositura da ação contra os delatores.
Quer dizer, nós estamos aqui adiantando as coisas. É uma situação que não existe. É porque, como se fala em eficácia, o ministro Luiz Fux disse bem ao votar que ele preferia deixar claro o que era para ele todos os problemas da conteúdo República, da eficácia. todas as questões da República. Exatamente o que se contém no voto. Esta é a razão. Extensão e profundidade são relevantes, porque os temas de legalidade têm que ser enfrentados neste momento. Para dar um exemplo real, se, num caso concreto, o Supremo vem a declarar ilegítima por qualquer razão uma gravação ambiental, que, no entanto, foi levado em conta no momento da celebração do acordo. Eu acho que a eventual invalidação da gravação ambiental não contamina a colaboração premiada se o procurador-geral tiver proposto o acordo e o relator tiver homologado. Portanto, eu acho que nós tiraremos a segurança jurídica do Instituto da Colaboração Premiada se não definirmos isso e não diremos qual é o papel do relator. Portanto, eu acho que é muito importante essa discussão. Barroso, Vossa Excelência me permite? Claro. Vossa Excelência aventou uma nulidade que nós chamamos de relativa. Mas se o plenário se defrontar com uma nulidade absoluta, ele vai fechar os olhos a isso? O ministro trouxe casos de tortura, da questão da voluntariedade do processo. Neste caso, por exemplo, se discute se não se tratou de uma ação controlada por parte do Ministério Público e não por parte do relator. Essa é uma questão que está posta no debate. A Folha de São Paulo sustenta que a gravação foi combinada previamente com o Ministério Público e que houve treinamento. Mas há essa questão. Vamos dizer que se prove esse fato. A posteriori. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que se vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Mas essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeita os votos dos outros. E por falar, estão sendo plenamente respeitar o voto dos outros, estou ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa, temos outras considerações. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo. Eu gostaria que agora nós ouvíssemos o final do voto do ministro Fux, que está tentando finalizar já há algum tempo. Não, até que eu já votei, senhor presidente. Não, já votou, mas então eu quero, Vossa Excelência tinha dito, e só para minha aferição se está correta, que Vossa Excelência negava provimento ao agravo, acompanhando o relator, e que acompanhava o relator também na questão de ordem. Isso. Então, nos termos postos pelo relator. Eu acompanhei o relator. Sim. Muito bem. Em face do horário, eu vou fazer o intervalo para que não tenha que interromper o voto do ministro Dias Toffoli. Voltamos na sequência, suspendo a sessão pelo período regimental.